Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente vai começar a falar sobre entrada de dados, que é algo que ainda não apareceu, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre saída de dados, tá? Então, a gente já falou sobre o comando print para fazer saída de dados, mas agora a gente vai elaborar e avançar um pouquinho mais sobre ele. Bom, entrada e saída são duas operações básicas e fundamentais de praticamente qualquer programa de computador, tá? A gente viu lá que desde do desenvolvimento dos algoritmos, a gente fala muito nisso, né? A gente fala, o algoritmo precisa fazer entrada de dados, suportar a entrada de dados para que o usuário possa informar, né, as instâncias do problema que ele quer resolver e a gente possa resolver o problema de uma forma mais genérica e etc. Certo? Então, a gente já falou bem brevemente sobre como fazer saída de dados, que foi o comando print, o primeiro comando que a gente aprendeu, tá? Que é esse comando aqui que tem esse formato, né? Então a gente escreve print, abre parênteses, fecha parênteses. Aí dentro dos parênteses pode ter alguma coisa. Até agora a gente trabalhou com texto fixo assim, né? Então um texto entre aspas, ou com variáveis. Então a gente já fez print colocando só variáveis lá dentro. Agora a gente vai ver que é possível misturar texto e variáveis no mesmo print, como esse exemplo aqui de baixo, tá? Separando por vírgulas. E a gente vai ver várias outras formas de se fazer saída de dados também ao longo dessa aula de hoje. Tá? A operação de entrada de dados é a operação inversa à operação de saída. Então, se a operação de saída com print é aquela onde o programa informa para o usuário o resultado de algum cômputo, alguma coisa assim, a operação de entrada é a operação onde o usuário informa para o programa alguma coisa. Então, o usuário vai dar uma informação de entrada para o programa. Em geral, essa informação de entrada é dada via teclado, o usuário digita no teclado alguma informação, tá? Como é que a gente faz isso em Python? Então, a gente utiliza o comando input, que é esse comando aqui, ele fica roxo, né? Assim como o print, porque ele é uma função embutida da linguagem. A gente coloca entre parênteses e entre aspas um texto aqui que é opcional. Esse texto aqui é meramente informativo, é só para o usuário saber que o programa parou e ele está esperando que o usuário digite alguma coisa. Quando esse comando aqui for executado, o programa fica parado esperando que o usuário digite alguma coisa. Normalmente, a gente coloca junto na mesma linha aqui do input uma variável que vai receber o valor do input digitado pelo usuário, ou seja, o usuário digita um texto, esse texto é armazenado nessa variável. Por exemplo, aqui tem um exemplo, tá? Então eu faço a variável MSG é igual, ou seja, a variável MSG recebe o resultado desse input aqui. Quando o usuário digitar no teclado alguma coisa, logo depois que o usuário der um enter, ele vai passar para a próxima operação, que é escrever: você digitou esta mensagem, tá? Então vai sair o valor da mensagem aqui, porque ele está armazenado nesta variável. Vamos fazer um exemplo aqui no idle. Deixa eu puxar meu idle para cá, tá? Como a gente vai fazer um programa com entrada e saída, agora eu vou criar um arquivo vazio. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não ficar ocupando muito espaço. Então, vou pegar um arquivo vazio e vou começar a fazer isso aqui num programa de fato com várias linhas. Tá? Então, que nem está ali, né? Uma variável mensagem vai ser igual a input. Eu digito aqui, né? Por exemplo, informe o seu nome, só para o usuário saber o que ele está digitando, tá? Se eu estivesse perguntando o nome do usuário, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar um print aqui para dizer o seu bem-vindo fulano, né? Deixa eu botar assim, bem-vindo nome MSG, tá? Então, o que isso aqui vai fazer na prática, tá? Eu vou ler primeiro uma informação digitada pelo usuário nessa linha aqui, com o input, e depois eu vou imprimir de volta a mesma informação que o usuário me deu na saída para ele. Então, é uma operação de entrada e uma operação de saída. Eu uso uma variável intermediária aqui, que é a variável MSG, para armazenar temporariamente, provisoriamente, aquele valor ali. Tá? Como é que eu rodo isso aqui? Run, ele vai me pedir para salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho aqui, input. Vou chamar de in só, porque eu acho que input não é um bom nome para o meu programa. E aí ele vai me
perguntar, ó, notem, o que que aconteceu, tá? Ele está executando esse programa aqui. Ele veio até aqui, nessa linha, executou esta linha e parou, né? A mensagem que o usuário está vendo na tela, que é essa mensagem azul, é esta mensagem que está aparecendo aqui dentro. E o programa está parado esperando que o usuário digite uma mensagem. Ele não vai adiante enquanto o usuário não digitar nada. Então o usuário tem que digitar alguma coisa aqui. Eu vou digitar Juliano. Olha lá, ele vai dizer, bem-vindo, Juliano, por exemplo, né? Um programa lá que tem uma mensagem de boas-vindas para o usuário, certo? Então, esse caso aqui é um caso em que o usuário digita um valor e esse valor é logo em seguida impresso na tela de volta para o usuário. Se o usuário digitasse um valor, por exemplo, numérico, eu poderia trabalhar com esse valor, a gente pode fazer esse exemplo também daqui a pouco, tá? Detalhe, aqui a variável MSG continua definida, tá? Então eu posso trabalhar agora no shell aqui, né, no console do idle, com as variáveis que o usuário digitou. Olhem só, essa variável MSG, ela é uma variável do tipo str, ou seja, isso aqui é um string. O usuário digita no input, sempre que o usuário digita um input, na verdade, esse input ele vem por padrão no formato string, tá? Se eu quiser trabalhar com esse input como número, como valor numérico, eu preciso obrigatoriamente converter o input, que é o que a gente vai ver logo agora em seguida, tá? Por exemplo, aqui, né, eu tenho um outro caso aqui, né, onde o usuário informa a idade dele, por exemplo. Então, vou fazer meu programa aqui, vou mudar meu programa, vou colocar aqui embaixo, idade, input. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que está ali, só para a gente ver isso aqui passo a passo, tá? Então, informe sua idade, 2 pontos. Só um texto informativo, né? Print, sua idade é, tá? Olha só, vamos lá. Run. Opa. Run. Aqui. Informe seu nome. Informei meu nome. Bem-vindo, Juliano. Informe a sua idade. Sua idade é 41. Olha só, idade aqui é um texto, né? É uma variável do tipo string. Ó, type, idade. É uma variável do tipo string. Se eu quiser trabalhar com essa variável idade aqui, que é do tipo string, para usar, por exemplo, numa operação aritmética qualquer, por exemplo, idade dividido por 10, alguma coisa assim, eu preciso necessariamente fazer a conversão. Eu não posso trabalhar com uma variável string e fazer operações aritméticas diretamente, não vai funcionar direito. Aqui no caso ele está dizendo, ó, operador barra, né, da divisão não é suportado para strings, tá? Então isso aqui não funciona com strings inteiros. Eu preciso explicitamente fazer a conversão. Como é que eu faço a conversão? Eu posso fazer que nem está aqui no slide e posso colocar um int aqui para converter. Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é pegar o valor do input, converter para inteiro com essa função int e aí depois atribuir para a variável idade. Ou então eu posso fazer em duas etapas, por exemplo, idade igual a int idade. Então, dá mais ou menos no mesmo, tá? Fazer das duas formas é mais ou menos análogo, não faz muita diferença, pelo menos não faz por enquanto. Então, eu posso ler a idade como texto e depois fazer a conversão da idade e reatribuir ou rearmazenar na mesma variável, e aí ele vai imprimir aqui a idade no novo formato. Vamos testar esse programa, informe seu nome, informe a sua idade. Tá lá. Idade, agora, ó, percebam que não tem mais as aspas, então deixou de ser um string. Se eu fizer type, idade, agora ele vai dizer que a idade é do tipo inteiro, certo? Vamos lá. Deixa eu tirar o idle daqui. Vamos seguir com a apresentação. Bom, pessoal, voltando um pouco no assunto de saída de dados com o comando print, a gente vai falar um pouco a partir de agora sobre formatação de variáveis na saída. Tá? Então, além daquilo que a gente já viu, que é o básico ali, colocar, por exemplo, misturar as variáveis com as constantes dentro do comando print, a gente tem uma série de formatadores para atingir alguns objetivos específicos. Por exemplo, limitar a quantidade de casas decimais que a gente vai apresentar no número float. Tá? Então, tem aí
pelo menos 3 formatadores diferentes, a gente vai ver, explorar um pouco eles, cada um deles tem as suas particularidades, cada um deles tem uma sintaxe um pouquinho diferente. A gente vai acabar, por exemplo, adotando um, preferindo um, né? Cada um tem as suas preferências, mas é importante conhecer todos para se familiarizar com todos, porque muito frequentemente a gente vai encontrar exemplos de códigos no material aí que vão usar ou um ou outro dos formatadores. Tá? O primeiro formatador que a gente vai olhar é esse formatador que a gente chama de printf style. Para quem está familiarizado aí com outras linguagens de programação, é um formatador usado muito comumente em linguagens como C, Java. Então tem outras linguagens aí que usam. Se vocês já conhecem outras linguagens de programação, pode ser um formatador bem intuitivo para vocês usarem em Python também. Esse formatador é baseado nesse operador aqui, no operador %, tá? Então a gente vai usar marcadores aqui, por exemplo, tá? %S, %D, %F, para indicar dentro do texto aonde que as variáveis vão ser substituídas. E aí depois a gente coloca um outro % aqui fora, né, do texto e coloca uma lista de variáveis aqui entre parênteses, tá? O que vai acontecer aqui no caso, tá? Cada uma dessas variáveis vai ser mapeada para um local no texto. Então, por exemplo, aqui a variável nome, que é do tipo string, vai ser mapeada para esse %S aqui, que é o marcador que representa string, nesse formatador aqui. A variável matrícula, que seria um número de matrícula, por exemplo, de um aluno, que é um número inteiro, vai ser mapeada para esse formatador %D, que é o formatador para números inteiros. E a variável nota aqui vai ser mapeada para um formatador %F, que é o formatador que indica que isso aqui é um número em ponto flutuante. Aqui tem um detalhezinho a mais, que a gente coloca um ponto 2 aqui no meio, para indicar que eu quero formatar esse float especificamente com 2 casas decimais. Isso aqui é bastante importante, vai aparecer em exercícios depois por aí. Tá? Vamos puxar o idle de volta aqui, vou fazer um exemplo de formatação, tá? Então, deixa eu só trocar as variáveis aqui. Então, vou usar as mesmas variáveis que tem ali no slide. Nome. Aliás, eu vou tirar esse print daqui, não precisa. Matrícula, tá? Então, informe sua matrícula. E eu vou fazer a conversão direto aqui. Ao invés de fazer a conversão separado, vou converter para int direto aqui. Não preciso mais disso aqui. Depois eu tinha uma nota que é float input informe sua nota, por exemplo, tá? Então, deixa eu botar um espaço, ficar exatamente igual. Tá aí. Então, agora eu tenho 3 variáveis. As 3 variáveis vão ser informadas pelo usuário. A primeira é um string, a segunda é um inteiro, a terceira é um float. Vamos imprimir essas variáveis na tela. Então, vou imprimir exatamente como está ali no slide. Então, aluno, 2 pontos. Isso aqui é só texto normal. Aí vem primeiro o formatador de string, depois, entre parênteses, %D, os parênteses não tem nada a ver, os parênteses são só texto, né? Não tem nada a ver com a formatação. E o %D é o que indica que ali vai um inteiro. Depois vem nota, 2 pontos, %F. Vou fazer assim por enquanto, depois a gente coloca o formatador específico ali. Coloco mais um caractere %, e aí aqui entre parênteses vai nome, matrícula, as variáveis, né? E nota. Então, essas 3 variáveis aqui são essas 3 variáveis aqui, nome, matrícula e nota. Cada uma delas vai ser substituída em um lugar. O nome vai aparecer aqui, a matrícula vai aparecer aqui e a nota vai aparecer aqui. Vamos rodar assim para ver o que acontece. Deixa eu puxar o idle para cá, o console do idle para a gente ver. Então, olha lá. Digite seu nome, Juliana. Digite sua matrícula, 1, 2, 3, 4. E informe sua nota, 9.9. Tá? Por exemplo, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai apresentar as informações, ou seja, ele pegou esse nome, substituiu aqui no lugar desse %S aqui. Tá? Ele vai pegar essa matrícula, vai substituir aqui no lugar desse %D. E vai pegar essa nota, 9.9, e vai substituir aqui no lugar desse %F. Tá? Só que o que acontece? A nota, que é a nota aqui, 9.9, ele vai colocar com várias casas decimais, porque isso aqui é o padrão do Python, né? Então, em geral, quando é nota, às vezes é representação monetária, dinheiro, às vezes tem alguns tipos de dados que a gente não quer mostrar esse monte de casas decimais aqui na nota
do aluno, por exemplo, né? Então, a gente pode colocar um limitador aqui, ponto 2, para diminuir a quantidade de casas decimais. Posso colocar para aumentar também, posso colocar 20 casas decimais se eu quiser. Tá? Nesse caso aqui eu vou colocar para diminuir. Ponto 2 significa depois do ponto, duas casas decimais. Tá? Tem outros formatadores possíveis, tá? Vocês podem olhar a documentação completa lá para ter uma noção do que mais dá para fazer com isso aqui. Vamos rodar e vamos testar, então. Vamos lá, outro exemplo. Vou botar o meu nome, a minha matrícula e a minha nota. Agora eu vou botar uma nota assim, 9.9999, tá? O que vai acontecer? Ele vai mostrar de novo nome, a matrícula normal e a nota, ó, ele arredondou. Por quê? Porque como eu pedi para ele mostrar só duas casas decimais, se essa casa aqui é maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. Faz um arredondamento normal. Se isso aqui fosse 4, ou 3 ou 2, por exemplo, ele arredondaria para baixo. Um detalhe aqui, tá? A variável nota continua valendo 9.999. Ele só mostrou na tela para o usuário formatada com duas casas decimais e fez o arredondamento na hora de mostrar para o usuário na tela. Isso aqui não altera os valores das variáveis, tá? Então não tem como eu alterar o valor de uma variável float a partir de um print, por exemplo, né? A formatação não altera os valores das variáveis. Tem várias formatações possíveis, tá? Por exemplo, para números inteiros também dá para formatar. Eu posso formatar esse número inteiro aqui, por exemplo, colocando zeros à esquerda. Vou pedir para colocar zeros à esquerda e fazer esse número ter sempre 6 casas decimais. É um exemplo que é bem comum, a gente usa, por exemplo, nos números de matrícula da universidade, isso, tá? Então, vamos rodar esse exemplo aqui. Eu vou testar agora Juliano, a minha matrícula continua 1, 2, 3, 4, e a minha nota agora vai ser 7.222222, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Nesse caso, a minha nota vai ser arredondada para 7.22, então ele descarta aqui na hora de mostrar toda essa parte aqui, porque essa parte foi arredondada para baixo, e a minha matrícula, ó, vocês vão ver que ele colocou assim, ó, 001234. Tanto a matrícula quanto a nota continuam com os seus valores originais. A nota continua 7.222, a matrícula continua 1234. Nenhuma dessas variáveis foi alterada, elas só foram formatadas na hora de mostrar na tela. Tem várias formatações possíveis que dá para fazer, tá? De alinhamento, de colocar zeros à esquerda, coisas desse tipo com números, que dá para fazer com esses formatadores aqui. Deem uma olhada na documentação depois, que é bem interessante, tá? Seguindo. Outro formatador, tá? O formatador de string, tá? Que é do objeto string do Python, é um outro formatador possível aí que a gente também utiliza. Ele dá um outro tipo de flexibilidade, tem algumas vantagens sobre o formato do printf, tá? Então vamos para o mesmo exemplo. Tem as mesmas três variáveis, nome, matrícula e nota, e eu quero imprimir essas três variáveis usando esse formatador. Tá? Como é que eu faço? Então, eu tenho um string aqui, né, que é esse string que começa aqui, esse verde, né, e termina aqui. Esse string tem um método format, tá? Depois a gente não se preocupe muito com isso, tá? Com o que é um método, o que é uma função, etc. Tudo isso vai ser explicado, né, ao longo do curso, mas por enquanto, acreditem em mim. Então, o string tem um método que é o método format. Como é que eu acesso esse método? Eu coloco um ponto aqui, e coloco format, que é o nome do método. Aí abre parênteses, né? E aqui dentro do método format eu digo todas as variáveis que eu quero utilizar. Aonde que ele vai colocar essas variáveis? No mesmo, seguindo a mesma ideia, a mesma lógica do printf style, ele vai substituir as variáveis nos locais indicados. Como é que eu indico os locais aqui? É posicional nesse caso, tá? Então, a primeira posição vai ser utilizada para representar ou apresentar, né, a primeira variável da lista. A segunda posição, a segunda variável, a terceira posição, a terceira variável e assim por diante. Por que a gente coloca aqui posição 0, 1 e 2? Porque é assim que eles contam as posições, tá? A gente pode especificar essas posições aqui dentro. Eu poderia colocar um 0 aqui, um 1 aqui, ou inverter a ordem, e ele faria essa inversão, tá? Então a gente pode usar essa chave aqui numérica para indicar aonde que eu quero que cada variável caia. Então, se eu quisesse, por exemplo, que a variável da posição 1 entrasse aqui, eu poderia colocar o número 1 aqui na frente. Depois a gente faz uns testes aí, tá?
Mesma coisa, eu posso fazer formatação de float ou de int? Posso. Daí eu uso algo muito similar ao formatador do printf. Então, se eu quiser formatar o float, por exemplo, com 2 casas decimais, eu coloco 2 pontos, ponto 2f, tá? Então, dentro aqui das chaves, eu coloco esses 2 pontos, coloco um ponto e 2f. Bem parecido, ponto 2f é a mesma coisa, só que ao invés de usar 1%, eu coloco um 2 pontos, tá? Essa é a única diferença aí principal. Vamos testar isso aqui. Então, por exemplo, né, se eu quisesse fazer o meu print nesse formato, eu faria assim. Vamos abrir um pouquinho mais para cá para dar espaço e a gente ler tudo. Assim. Então, aluno, 2 pontos. Aí eu coloco, né? Aqui vai cair a primeira variável. Depois, parênteses, que é texto, né? Não tem nada de não é um formatador, e outra variável. Depois, nota, 2 pontos, outra variável. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ponto, formate. E aí eu coloco isso aqui, nome, matrícula e nota, tá? Então, ficou mais ou menos parecido aí com o que a gente estava fazendo antes. Vamos testar só para ver o que vai acontecer. Run module. Ó, vou botar aqui meu nome, Juliano, meu número de matrícula e a minha nota, 9.9. Olha lá, de novo, o que ele vai fazer? Agora o comportamento é um pouquinho diferente, né? Mas a lógica é mais ou menos a mesma. Aqui ele não colocou 9.00000, que nem o printf style faz, né? Mas ele arredondou aqui, arredondou não, removeu, né, as casas decimais desnecessárias. Então teria zero aqui, né? Ele tirou fora porque ele não, por padrão, não coloca os zeros. Então, como a gente não gosta que isso seja variável, a gente quer controlar, né? Geralmente a gente coloca então o formatador, vou colocar aqui 2 pontos, ponto 2, F, para ficar igual ao outro. Né? Mesma coisa aqui, se eu quiser botar 2 pontos 06 D, também posso, e ele vai formatar da mesma forma. Vamos lá, run, Juliano, matrícula 1, 2, 3, 4, e vou colocar minha nota 9.9999 para arredondar para cima. Perfeito, ó. A saída ficou exatamente igual. Esse aqui é o print do printf style, esse aqui é o print do format, tá? Que é esse que a gente está vendo aqui agora. Então, deu exatamente a mesma coisa, tá? Detalhe aqui, né, do printf style, esse %2 aqui é exatamente o mesmo %2 do printf style. Uma coisa importante de observar aqui nesse ponto, né, assim, tentando fazer uma comparação aí entre os dois métodos, é que o printf style ele sempre te obriga a colocar o tipo da variável que tu está imprimindo. Então, tu sempre é obrigado a colocar o S para str, %S, né, para str, %F para float, assim por diante. Nesse aqui, como ele é posicional, eu não preciso especificar o tipo da variável. Isso pode ser uma vantagem dependendo do programa, né? Essa variável nome aqui, ou essa variável matrícula, ela poderia ser que em certos casos ela fosse float, em certos casos ela poderia ser int, ou talvez em alguns casos ela pudesse ser string, e eu não preciso alterar o print para imprimir variáveis de tipos diferentes. Eu só imprimo a variável do jeito que ela vier, ela vai aparecer na tela. Então tem uma certa vantagem, uma flexibilidade em relação aos tipos quando eu não especifico isso aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou especificando que vai ser um float, porque eu estou pedindo para formatar, então não tem muito como fugir. Mas se o tipo é independente, se eu não quero fazer nenhum tipo de formatação, só quero colocar o valor da variável ali, ponto final, pode ser uma vantagem em relação ao printf style. Tá? Então esse tipo aqui com format é um pouquinho mais flexível. Vamos lá. O último que a gente vai olhar hoje é esse fstring, tá? Como é que funciona o fstring? O fstring é mais recente, ele surgiu aí no Python, eu acho, na versão 3.6 ou 3.7, não me lembro agora. Mas ele surgiu, então, bem mais recentemente do que os demais. Então, se vocês usam um Python numa versão antiga, pode ser que alguma coisa disso aqui não funcione. Mas ele também é um formatador bastante interessante por colocar as variáveis junto do string que a gente está formatando. Tá? Então, ele facilita assim, a leitura do código, porque a gente não precisa ficar fazendo aquela associação da variável, da posição da variável, com a posição do marcador do texto onde aquela variável vai aparecer.
Então, eu simplesmente coloco a variável no local aqui aonde eu quero que ela apareça. Então, eu quero que a variável nome apareça aqui, eu coloco a variável aqui entre chaves. Eu quero que a variável matrícula apareça aqui, eu coloco a variável matrícula entre chaves. Para a variável nota, mesma coisa, tá? De novo, aqui tem o formatador de float, então eu coloco 2 pontos, depois do nome da variável, ponto 2f, para indicar que essa variável vai aparecer nesse local do texto. Vamos lá, vamos pegar o idle de volta aqui. Vamos lá. Print aluno, 2 pontos, né? Como é que tá ali? Vamos lá. A variável nome vai aqui. A variável matrícula vai aqui. Já vou colocar, não, vamos colocar depois os formatadores, né? E a variável nota vai aqui, nota. Simples assim, tá? Nome, matrícula e nota. Ponto final, era isso que eu queria. Só deixa eu botar para ficar igualzinho, 2 pontos. Run. Vamos ver como é que ele formata por padrão. Juliano. Matrícula 1, 2, 3, 4. Nota 9.9. Ah, faltou um detalhe aqui, né? Faltou o F aqui na frente. Vamos de novo. Juliano. 1, 2, 3, 4. 9.9. Agora sim. Olha lá, ó, a mesma coisa. Então, ele formata sem colocar os zeros aqui, tá? Então, ele não vai colocar um monte de zeros que nem o outro, mas ele também não vai colocar com as duas casas decimais que a gente quer. Então, eu posso botar 2 pontos, ponto 2f aqui. E se eu quiser formatar o número de matrícula, posso botar 2.06d também aqui. Tá? Vamos testar, só para ver se vai funcionar. Juliano, 1, 2, 3, 4 e nota 9.9. Olha lá, ó, os 3 formatadores funcionam, né? Geram exatamente o mesmo string na saída, o programa gera uma saída exatamente igual com qualquer um dos 3 formatadores que existem aí na linguagem Python, certo? Bom, aqui tem um exemplo completo, tá? De um programa com entrada, com operações aritméticas, uma operação aritmética nesse caso, e saída, tá? Esse aqui é o mesmo exemplo de programa que a gente fez lá nas aulas anteriores aí, do cálculo da área da mesa, tá? Então, tem uma implementação pronta aqui para vocês. Minha sugestão é, tentem implementar esse programa aqui, testem ele, vejam se ele funciona aí para vocês, tá? Façam os inputs, façam as conversões, façam o cálculo da área aqui e imprimam o resultado da área final aqui, né, com o formatador que vocês preferirem ou eventualmente com vários formatadores para testar e verifiquem aí se esse programa aqui funciona para vocês, tá? Depois a gente faz um exercício prático mais completo aí. Bom, pessoal, era isso por essa aula. Espero que vocês tenham se familiarizado aí com os principais conceitos de entrada e saída, com todos esses conceitos de formatação de saída aí. Sei que é bastante informação para esse momento, mas acredito que vai ser bastante útil na resolução dos exercícios depois. Legal? Até mais, então.